Aqui, começando o nosso programa. Fui eu que comecei errado, viu? Olhei para o lugar errado. Participe do nosso programa desta terça-feira nas nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você faz sua pergunta para Jorge do Rosário, que está chegando aqui no cenário político, e você pode trazer também qualquer outro assunto do dia que envolva política. Hoje a gente teve o assunto do dia, que foi a falta de energia em mais de 10 estados brasileiros. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A sessão da Câmara de Mossoró não aconteceu, escolas tiveram aulas suspensas, algumas empresas tiveram que fechar as portas, teve gente no prejuízo. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre esta questão da energia elétrica aqui no nosso país. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você interage conosco, manda aí a sua participação. Se você está assistindo ao vivo agora, 7 horas e 28 minutos. Mas se você está acompanhando aqui o nosso programa pela reprise 10h40 e mesmo na internet, no YouTube, mande a sua mensagem para a gente saber que horas, onde é que você está assistindo aqui a nossa edição desta terça-feira, metade de agosto, Carol Ribeiro. Já estamos na metade do mês, daqui a pouco já é setembro. Você de casa aí sempre acompanhando a nossa programação. Vamos de informação. Mossoró é a única cidade fora da região metropolitana de Natal que está entre as 5 com maior número de pessoas em situação de rua aqui no Rio Grande do Norte. O dado é do relatório do Censo da População em Situação de Rua no estado. Produzido pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, o relatório foi realizado em todas as regiões do estado, de outubro de 2021 até maio de 2022. A pesquisa traçou o perfil de quem vive nesta situação. Essa pesquisa é uma pesquisa inédita aqui no nosso estado. A importância dela vem, primeiro, do fato de ter sido realizada. Segundo, que ela é uma pesquisa que não faz apenas uma contagem da população em situação de rua no estado, mas também ela também, além de traçar um perfil dessa população, ela procurou identificar as violações de direitos sofridas por essa população, os serviços que essa população tem acessado e, portanto, também as suas necessidades para as quais ainda não tem serviços ofertados. A pesquisa estadual apontou que Mossoró possui 70 pessoas em situação de rua na cidade. Porém, a prefeitura trabalha com o número de 200. A secretária estadual explica a diferença entre os dados. Nós estamos atribuindo essa diferença exatamente ao período em que ocorreu a coleta de dados em Mossoró. No momento da coleta de dados, nossa equipe ficou aí e foi às ruas repetidas vezes, dentro das repetições que as regras metodológicas exigem, e a população que encontrava na rua, ela começou a se repetir. Ela se repetia, então você ia uma noite, na outra noite encontrava as mesmas pessoas. De modo que o período realizado, o período da coleta de dados primários em Mossoró foi exatamente o período de janeiro, o período da autoestação, o período em que parte dessa população se desloca para o litoral. Então, daí que essa identificação de um número inferior ao que o município está identificando decorre desse momento, desse período em que a coleta de dados foi realizada. Na época em que a pesquisa foi realizada, 2.202 pessoas estavam em situação de rua identificadas em 49 municípios. Desse total, 25,8% têm entre 36 e 45 anos. As faixas etárias entre 26 e 35 e entre 46 e 59 anos também somam um grande número.
72,6% são do sexo masculino e 53% se identificam como pessoa parda. A pesquisa estadual segmentou ainda o tempo em que as pessoas estão na rua. De acordo com o relatório, mais de 27% dos indivíduos moram na rua há mais de 10 anos. Os dados revelam que essa população ela é majoritariamente masculina, ela é negra e parda, ela, né, está na rua em decorrência da perda de renda, da perda de moradia, ela está na rua, né, pelo menos essa população que nós encontramos durante a coleta de dados, ela está na rua, em média, nos últimos 5 anos. Então, tem uma pluralidade muito grande, né, dos fatores que determinam que a pessoa esteja na rua. Independente aí, Ivanildo, do número, é preciso que se saiba realmente, mas independente do número, independente desses vários fatores, desses vários estudos, é preciso saber o que fazer com essa população, as políticas públicas que se façam com essa população. Muita gente entra em contato com a gente e pergunta, questiona sobre essa população de rua que vive ali, principalmente no centro de Mossoró, onde eles ficam mais visíveis ali para as pessoas que perguntam em relação às providências da assistência social do município de Mossoró, do governo do estado, em relação a essas pessoas em situação de rua. Tem muitas questões a serem resolvidas em relação a isso. Em alguns casos, a questão da moradia, mas principalmente a questão de drogas e de violência. Então, é um assunto muito sério que precisa ser tratado com urgência, não pode ser deixado de lado. E, ao mesmo tempo, é muito delicado. A gente já conversou sobre isso com o secretário municipal de assistência social, o Erison Natécio, aqui do município de Mossoró. Ele falava sobre a delicadeza desse assunto, porque tem muitos aspectos também envolvidos, mas políticas sociais para isso são urgentes e necessárias. Carol, eu acredito que a principal causa que leva essas pessoas a saírem de seus lares, de suas famílias e irem para as ruas é a droga, é o vício. Então, acredito que agora, já com o censo, já que se sabe onde é que eles estão, que eles existem, né? Porque é uma população invisibilizada por muitas situações, por muitas questões, políticas públicas principalmente. Agora que já existem os números, é preciso saber a motivação. E a motivação em sendo droga, em sendo outras circunstâncias, até mesmo depressão que leva ao uso das drogas e a saída de suas casas, é importante que essas pessoas tenham o cuidado, né? Para que elas possam novamente terem a oportunidade da ressocialização. Porque ressocialização a gente acha que é só aquele indivíduo que passou um tempo ali detido, preso, no sistema prisional, e sai e busca emprego e tem outras questões de violência com relação a isso. Mas essas pessoas precisam também desse olhar atento de políticas públicas de combate às drogas. Então a gente espera que exista avanço quanto a esta questão da população em situação de rua aqui em Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte. Vamos então para o intervalo. No próximo bloco a gente volta e começa a nossa conversa com Jorge do Rosário, presidente do Avante Rio Grande do Norte. Continuamos o nosso programa desta terça-feira. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Avante Rio Grande do Norte, Jorge do Rosário. Você pode mandar sua pergunta para ele através do nosso Twitter, Instagram ou WhatsApp, que é o preferido aí de todo mundo, 8802-8979. Participe com a gente. Vanúvia. Vamos de informação. As interrupções no fornecimento de energia elétrica afetaram a sede da Câmara Municipal de Mossoró na manhã desta terça-feira. Após aguardar os 15 minutos regimentais e sem retorno da energia elétrica, a mesa diretora declarou prejudicada a sessão e convocou os parlamentares para a sessão de amanhã, às 9 horas da manhã, amanhã, quarta-feira, para análise da pauta pendente de hoje. O presidente da Câmara Mossoroense, Laurence Amorim, divulgou o vídeo falando sobre o assunto. Nós estamos na Câmara Municipal ainda. Nós iniciamos a sessão às 9h15, no horário regimental.
mas após 2 quedas de energia, a sessão foi suspensa. Depois de um período, a energia não retornou e nós tivemos problemas com a internet do prédio e também a estabilidade da energia. A TV não estava funcionando devido ao prédio que funciona, a TV Câmara está também sem energia. Então resolvemos suspender a sessão e vamos retomar a sessão nesta quarta-feira com a votação da pauta de hoje e algum projeto que possa entrar em regime de urgência especial, como temos projetos, inclusive, que foram enviados pelo Poder Executivo, será retomada amanhã. A gente sabe que é um problema que aconteceu em vários estados, Mossoró não é diferente, então devido a esse problema a gente suspendeu a sessão ordinária do dia de hoje, que já havia sido iniciada, já com leitura da pauta e iniciar os expedientes. Os vereadores iam iniciar o debate dos expedientes, mas aí novamente houve essa queda de energia. Então, por esse motivo, a gente suspendeu a sessão no dia de hoje, vamos retomar na quarta-feira, no dia de amanhã. Então, amanhã a gente espera que tenha, inclusive, a pauta que foi muito movimentada, que seria. A pauta está bem cheinha, essa pauta de hoje, que vai passar, que passou para amanhã. Tem projetos do Executivo, um deles é do concurso da Secretaria Municipal da Fazenda para procuradores e auditores fiscais e outro são 3 doações de terrenos para empresas em Mossoró. Então, vamos aguardar para ver como vão ser essas discussões. Olha, e sobre essa falta de energia que aconteceu hoje, 123 dos 167 municípios potiguares foram afetados pelo apagão na energia elétrica no país, que afetou quase todos os estados da federação. No Rio Grande do Norte, o restabelecimento da energia aconteceu por volta das 11 horas da manhã, mas no período da tarde, alguns bairros permaneciam sem energia. A rotina dos brasileiros foi afetada logo pela manhã. Aqui em Mossoró, o apagão paralisou praticamente todas as atividades. Hospitais, escolas, comércio, inclusive quem transitava pela cidade sentiu o efeito do problema. Nada funciona nem na geladeira, nem no supermercado, tudo, nem nas escolas, todas as escolas fechadas. Vem fazer a unha também, nem isso é o de menos, né? E ele disse que não era prejuízo para nós. E está sendo, porque a gente paga muito imposto e muita energia, né? Então, está sendo desagradável, até pelo fato deles dizer que não está sendo, porque está sendo. Aqui no bairro Alto de São Manuel, a gente pode observar esse semáforo, importante semáforo que liga aí o grande Alto de São Manuel ao Planalto 13 de Maio. São quase 3 horas da tarde e a gente pode observar que o semáforo continua apagado. E muitas vezes ocasionando problemas para os motoristas. A gente passou aqui um bom tempo e observa que nenhuma equipe do trânsito chegou até aqui o local para organizar. Então o que vale neste espaço aqui é o bom senso dos motoristas. A energia começou a ser restabelecida já no final da manhã desta terça-feira, mas em alguns bairros, como parte do Grande Alto de São Manuel, a população ainda estava sem energia. Acho que 9 horas, 9h30, houve essa falta de energia. Por volta de 9h20, 9h30 retornou, né? E acabou que depois faltando novamente. E ficamos esperando até 12h40, até 1 hora, para ver se retornava para os alunos assistirem a aula, mas que não retornou. E tivemos que liberar, porque sem energia os ventiladores ficam sem funcionar e essas são bastante quentes e tivemos que liberar. Francione, um dia totalmente perdido para a senhora que necessita de energia para que tudo ocorra. Sim, hoje foi um dia parado aqui. Sem energia a gente não funciona, né? Porque nós dependemos totalmente de energia, né? Os computadores, impressoras, tudo. Ar-condicionado, né? Aí ficamos o dia todo parados, só olhando o tempo passar. Já na área do centro da cidade, a energia foi restabelecida logo nas primeiras horas da tarde. E o que a gente pode observar é o comércio funcionando dentro da sua normalidade. As causas da ocorrência ainda estão sob análise pelo Operador Nacional do Sistema. As equipes da Neoenergia Cosern continuam distribuídas pela cidade para contornar o problema nos bairros que a energia ainda não foi normalizada.
E o nosso portal de notícias, tcmnoticia.com.br, traz uma informação muito importante para você que teve prejuízo com algum aparelho elétrico aí na sua casa. A Cosern vai ressarcir clientes que tiveram aparelhos elétricos danificados por apagão. A Neoenergia Cosern informou que vai ressarcir esses clientes. De acordo com a empresa, o dano precisa seguir os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A Cosern orienta que o consumidor deve registrar a reclamação por meio dos canais de relacionamento como o WhatsApp e alerta que o cliente não deve consertar o aparelho antes da vistoria, certo? Caso a análise constate que o dano foi provocado por problemas na rede de distribuição, a concessionária solicita ao consumidor apresentar 2 laudos e orçamento de assistência técnica e demais documentos exigidos pela legislação do setor para avaliação. Caso aprovado, o cliente será indenizado pelos danos. Tem todo um trâmite aí, tem todo um protocolo, mas você entra lá no tcmnoticia.com.br, vai pegar inclusive o canal de relacionamento com o cliente, o WhatsApp, o número está lá no TCM Notícia para você resolver essa sua questão aí, se você teve prejuízo com essa queda. Tem gente que tem problema na geladeira, né, em freezer e outros aparelhos elétricos, aí fica o prejuízo. Vamos tentar, então, quem teve isso aí junto à Cosern, cumprir o protocolo, ver se resolve com a empresa. E agora vamos começar a nossa conversa com Jorge do Rosário, presidente do Avante Rio Grande do Norte, que na semana passada esteve em Brasília, está trabalhando, assim como outros partidos, com vistas às eleições do próximo ano, eleições municipais de 2024. O que é que o Avante está preparando? Que viagem foi essa a Brasília? Jorge do Rosário, boa noite. Boa noite, Carol, boa noite, telespectador. Nós fomos a Brasília porque nós estamos organizando o partido do nosso estado, preparando o partido para essa eleição de 2024. E como eu assumi o partido, é bom contextualizar, no meio de uma campanha, eu candidato a deputado estadual no ano passado, e assumimos uma situação muito complicada. E a gente e eu estou reorganizando o partido. Então, a gente escolheu as 20 maiores cidades para ter foco nessas cidades, tipo Natal, Parnamirim, Macaíba, Mossoró e outras, e a gente está organizando. E é importante que a gente leve esses novos quadros, como, por exemplo, em Natal, o ex-vereador Júlio Protásio, a sua esposa Ana Paula, que é vereadora de mandato, que a gente leve ao presidente do nosso partido, o deputado federal Luiz Tibé, como também Jonas Godeiro, que assumiu, que é pré-candidato a vereador, assumiu o partido em Parnamirim, junto com Marciano Júnior, que é pré-candidato a prefeito. E a gente levou para conhecer o nosso presidente e o presidente entender e dar algumas, digamos assim, segurança para o projeto político do partido no Rio Grande do Norte. Eu não tenho nenhuma dúvida, nunca tive dúvida do compromisso de Luiz Tibé com os nossos projetos, mas é bom que a gente leve para que as pessoas se sintam mais seguras. Porque a gente já viu, e vocês já relataram muitos casos, que você faz um projeto aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós já tivemos em Mossoró isso, e os caciques lá em Brasília, às vezes, se reúnem e pedem para você não fazer ou não realizar aquele projeto. E eu gosto muito eu tenho um zelo danado com os meus compromissos, com a minha palavra. Como eu tenho essa garantia dele, eu quis que ele também transmitisse para os outros. Além do mais, a gente foi conversar com o senador Rogério Marinho, com o Zenaide, com a senadora Zenaide, que são também de outros partidos, do PL e do PSD, para a gente ver até que ponto os nossos projetos podem, em quais cidades, a gente pode caminhar juntos e apresentar alguns projetos para ele, para o Rio Grande do Norte, algumas ideias que a gente tem. Então, Brasília, você vai fazer política. Quem vai a Brasília vai fazer política, apresentar projeto, apresentar ideia, pedir.
que é o que se faz mais em Brasília. Então, a gente foi nesse intuito, mas também numa missão partidária, com o nosso presidente, tivemos uma reunião muito produtiva, e também com esses nossos senadores, e para a gente conversar e falar sobre política. Eu acredito que daqui a exatamente um ano tem início a campanha eleitoral, propriamente dita, né? Os 45 dias ali até o dia do pleito. O que é que o partido hoje, o Partido Avante, tem de objetivo político e de estratégia eleitoral para trabalhar ao longo desses próximos meses? Olha, Ivanildo, nós estamos organizando o partido e a gente não quer quantidade no partido, a gente quer quadros de qualidade e de compromisso com os projetos políticos do partido. Eu tenho dito, qualquer cidade pode formar o grupo político, o Avante está aberto, é um partido organizado e a gente vai dar todo apoio em qualquer cidade. Só exige uma coisa, que esse grupo tenha compromisso com os projetos políticos do partido, porque não tem sentido, por exemplo, você ser presidente de um partido numa cidade ou fazer parte de uma comissão e você sequer apoia os candidatos do partido. É melhor não ter, é melhor ele procurar o partido que ele está apoiando. Então, a gente tem feito essas conversas e o nosso objetivo, como eu falei, a gente está focado, sobretudo nessas cidades, como Natal, Mossoró, Parnamirim, e dentro de uma perspectiva de, primeiro, formar uma nominata para vereador, um grupo forte, como nós já temos em Natal, Parnamirim, Mossoró também, nós temos muitos nomes, estamos agregando outros, e é um trabalho muito difícil e que requer muitas conversas e muitas coisas ainda vão acontecer daqui para frente. E depois, por exemplo, Parnamirim, nós já temos um pré-candidato a prefeito e a gente vai estudar cada possibilidade em cada cidade que puder apresentar um candidato a prefeito, a gente vai apresentar com muita tranquilidade para defender nossas ideias. A gente só quer também que seja uma candidatura que seja pelo menos competitiva. Não ganhar ou perder, o jogo faz parte, mas que a gente possa construir um projeto e essa pessoa tenha essa capacidade de defendê-lo junto com esse grupo político. Existem projetos para majoritária, Jorge? É isso, a gente tem conversado, tem sido sondado, inclusive em Mossoró. E a gente o grupo vai... Eu sempre estive aqui várias vezes, eu sempre tenho dito que eu não tenho a menor pretensão de ser dono de um partido. Eu quero ser, no máximo, um líder para ouvir e para a gente, em conjunto, o grupo decidir. E a gente vai conversar sobre isso. Tem algumas possibilidades que a gente está conversando, a gente faz convite para fortalecer o partido e dentro desse grupo, se tiver um nome que tenha esse desejo, e a gente possa construir esse projeto para Mossoró, para Natal, Parnamirim, nós já temos um pré-candidato, o partido tranquilamente vai dar o apoio necessário para a gente sair às ruas com um grupo forte e apresentando esse projeto ao povo. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar nossa conversa com o Jorge do Rosário e traz também a sua participação. De volta com o cenário político, hoje Jorge do Rosário, empresário, mas presidente do Avante no Rio Grande do Norte, está aqui conversando com a gente no programa de hoje. O Núvio já traz notícia agora nesse bloco sobre política nacional. Aquela polêmica das joias, né, que tem vários capítulos, é uma grande novela e a gente está devendo, inclusive, este assunto aqui no cenário político. Carol, informação nacional que muita gente acompanha, a gente traz aqui a notícia de que o Supremo Tribunal Federal vai assumir as investigações sobre o caso das joias recebidas por Jair Bolsonaro enquanto ocupava a presidência da República. O caso estava nas mãos da Justiça Federal em São Paulo, mas mudaram de mãos a pedido do MPF. O pedido do MPF, formalizado na sexta passada, dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados relativos ao caso,
Apesar de os mandatos terem sido autorizados pelo Supremo, com assinaturas do ministro Alexandre de Moraes, eles faziam parte de outro inquérito, o que apura a atuação de possível milícia digital que atentava contra a democracia brasileira. E aí ficou decidido, portanto, de acordo com o que está sendo noticiado, que o Alexandre de Moraes foi sorteado no STF para acompanhar esta investigação. Então, para o próprio Bolsonaro, essa informação aí não foi muito bem vista não, viu? Essa informação não é muito boa e vai ser uma polêmica maior ainda do que já está sendo a partir de agora, viu? Com essa definição por Alexandre de Moraes em relação a essa novela das joias. Parece que o cerco está se fechando, Vonúvio. Pois é. Vamos a mais uma informação. O deputado estadual Neilton Diógenes confirmou que deve se filiar ao Progressistas, o PP. Aguarda somente a autorização da Justiça Eleitoral para se desfiliar do PL, o Partido Liberal. O Progressistas passará a ser comandado aqui no RN pelo deputado federal João Maia, com quem tem parceria política. Neilton recebeu convites do MDB, PSDB, União Brasil e Progressistas, mas prefere ficar na mesma sigla de João Maia. Ambos deram entrada no processo de desfiliação do PL após o senador Rogério Marinho assumir o comando do partido, que era presidido por Maia há 10 anos. A informação é do jornalista Saulo Vale. Tá aí, os partidos se organizando, os nomes também se organizando. Daqui para abril do próximo ano, que é o prazo da Justiça Eleitoral para que os pretensos candidatos se organizem numa sigla partidária, vai ter muita essa notícia aqui, muita gente se organizando de acordo com as conveniências e a viabilidade de uma eleição, de uma campanha eleitoral. Rogério Marinho foi um dos nomes que esteve com Jorge do Rosário lá em Brasília. É uma possível aliança aí, Avante e PL, inclusive com vistas à majoritária? Olha, Carol, sempre é possível. Se a gente está conversando, a gente está aberto à conversa. Que o Avante vai participar do processo eleitoral em Mossoró, que é a minha cidade, isso você não tem a dúvida. A gente vai apoiar alguém, pode apresentar um candidato, se assim a gente viabilizar uma candidatura, pode apoiar. O que a gente vai participar ativamente com um grupo forte, isso aí é certeza. Eu não sei qual vai ser o caminho também do PL. É evidente que a gente, quando conversa de política, conversa sobre tudo. A gente teremos outras conversas. Então, está muito no início ainda, como vocês falaram aqui, mas as conversas já estão iniciadas. Eu sempre observo que o processo eleitoral, digamos assim, o pré-eleitoral em Natal está mais acelerado, está mais avançado que aqui. Aqui está meio que morno, talvez provocado porque lá o prefeito não é candidato à reeleição. Aqui nós temos o prefeito candidato à reeleição e a oposição fica meio que aqui, e aqui com um agravante, que nós não temos segundo turno. Então tem toda uma estratégia e a gente já viu esse filme quando, na campanha passada, a oposição se reunia para ver se apresentavam um só candidato. É um filme que a gente já viu várias vezes, né? Já viu várias vezes. Então, agora, de novo, o Avante está aberto a todas as conversas, está conversa com todo mundo. É um partido que a gente vai tomar a decisão na hora certa, qual o caminho que a gente vai tomar. Pode ser, a gente conversou também com a senadora Zenaide, que preside, o esposo dela preside o PSD, que a gente também precisa conversar e conversamos, que também a gente não sabe como os caminhos que esses partidos vão. Nós estamos, essa campanha de 2024, toda a campanha anterior, ela é um início da campanha que virá depois. 2026 começa em 2024. Uhum. Vocês são analistas políticos, sabem disso. Então, vai dizer muita coisa, porque quem for apoiar quem já está sinalizando também para uma campanha de governo do Estado que teremos em 2026. Então, ainda vão ter muitas conversas para os partidos se definirem. O importante agora é o que a gente está fazendo, é fazer o dever de casa para ter um grupo forte, um grupo para esse grupo dar apoio ou apresentar um candidato. Jorge, dentro dessas conversas tem 2 nomes aí que o Avante poderá fisgar.
o vereador de Mossoró, Tony Fernandes, que ainda está no Solidariedade, e o deputado estadual Ivanilson Oliveira, que é daqui da região também, de Baraúna. Como é que é a relação do partido com esses dois nomes? A gente conversa bastante. Eu tenho um maior respeito pelo vereador. O deputado, eu confesso que passamos assim na campanha, eu fazendo a minha e lá dele, a gente não teve contato, mas já tive contato com ele, conversamos. E é isso que eu digo, a gente conversa para saber o que é que converge no que a gente pensa, no que os projetos políticos de cada um convergem, e se converge, o que é que um pode fortalecer o outro, em termos de instituição, de partido. E a gente tem conversado nesse sentido, então eu não vejo dificuldade para entendimento. Eu gosto do diálogo, até para discordar, eu gosto de conversar, então... Para mim, não tem nenhuma dificuldade de falar. E, como eu disse, o vereador tem nos procurado, temos conversado há muito tempo. Não é de agora que a gente conversa. Inclusive, ele foi candidato a deputado estadual, a gente já conversava antes, muito falando sobre política. E eu acho que é um nome importante na política de Mossoró. Eu acho que o vereador tem feito, dentro do campo da oposição, ele tem feito... O trabalho dele, que é oposição, é para fazer isso, para fiscalizar, é isso que... E eu acho que ele está cumprindo bem o papel dele. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade, a gente está aberto a todas as conversas para a gente tomar uma decisão depois. Apesar de existirem alguns nomes da oposição, Tony Fernandes, se fala também sobre Pablo Aires, a deputada Isolda Dantas, a própria oposição reconhece uma certa apatia, uma certa falta de força em relação ao que a gente vê aí já sendo trabalhado pelo prefeito Alisson Bezerra. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Eu acho que a oposição, eu fiz até uma crítica, alguns não gostaram, há uns meses atrás, que eu disse que a oposição, numa entrevista, estava desarticulada, e naquele momento estava totalmente desarticulada. Hoje eu já vejo que há um pensamento que se deve conversar, há um pensamento e não pode ser diferente. Evidentemente, o prefeito tem já... A gente sabe que ele é candidato à reeleição, e a oposição ainda está muito incipiente, essas conversas ainda estão, mas eu vejo também com naturalidade. Mas tem que ser iniciado, se a oposição quer ter algum projeto. As minhas frustrações, sinceramente, em todas as campanhas, e olha que eu já participei de algumas, apesar de ser muito novo em política, mas de 2 em 2 anos eu tenho sido candidato a alguma coisa. E eu sinto muita falta dos projetos, discutir ideias, discutir soluções para os problemas que a gente tem, e são muitos. A gente discute muito, é um lado emocional, e isso me frustra muito. Então, eu queria muito ver também a gente sentar para a gente discutir projetos para resolver os problemas. Como é que a gente vai resolver determinadas coisas, por exemplo, na saúde, na educação, em infraestrutura, mobilidade urbana. Eu me sinto, sinceramente, frustrado com esse debate, que o debate é sempre muito para o lado quem pode ganhar, e vamos discutir projeto também, o que é que cada um pensa e dá a sua contribuição. Eu tenho dito, eu pessoalmente, não me interessa, vamos participar do processo, dando essa contribuição, mas quem ganhar, para mim, eu quero é que resolva os problemas. E mesmo sendo oposição, se me chamar para dar uma ideia, para dizer o que é que eu acho, se me chamar, eu direi. Eu quero é que as coisas aconteçam na nossa cidade, e eu faço política assim. Então, de novo, a gente discute muito. Acho que antes de um nome em si, claro que tem que ser, que tenha chance de êxito, que tenha voto, que tenha uma história dentro. Mas a gente precisa discutir um projeto para a nossa cidade e apresentar, e o povo vai julgar. O Rocha Neto, ele questiona aqui com relação às eleições de 2024. O Avante poderá compor com o arco de alianças do prefeito Alisson Bezerra? E tem projetos na majoritária, além da proporcional?
Não, Rocha Neto, um abraço, Rocha. Na realidade, a gente está aberto a tudo. Eu disse aqui, nós não temos nenhuma dificuldade de diálogo com ninguém. Eu acho que tem um partido que não... E eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dificuldade. Eu já participei de várias campanhas, como eu falei, e você não vai me ver falando de uma pessoa. Eu vou discutir ideia, vou discutir concordando ou discordando, mas você não, em nenhuma entrevista minha você vai eu falar de uma pessoa. Então, eu não tenho aresta para ser aparada para conversar com ninguém. Então, algum prefeito, ou seja quem for, a gente conversa, vai dizer o que a gente pensa, quais as ideias que a gente tem, e o partido vai decidir o caminho que vai. Não sou eu. Não é? Eu posso ter uma opinião e devo tê-la, mas o partido vai decidir. Então, para a gente estar aberto a todas as conversas. E ele perguntou se teremos, eu acho que eu já respondi, que se tiver um nome que possa disputar, o partido está aberto, o partido quer apresentar candidato. Primeiro a vereador, que a gente quer eleger 3, 4, o que for possível a gente eleger, o nominado está forte para eleger. E se tiver um nome que possa disputar, qualquer partido sonha com isso. Né? A gente tem aqui o Maninho Grangeiro que pergunta se esse nome pode ser Jorge do Rosário. O senhor tem pretensão de ser candidato a prefeito de Mossoró? Olha, eu já disputei 4 eleições. Mas nunca para prefeito. Não, para vice, 2. Mas nenhuma vez foi um projeto pessoal. E muita gente não acredita nisso, mas nunca foi. Sempre foi em função de um grupo que chega e diz que eu pessoalmente nem queria. E termino indo em nome de um projeto político, enfim. Mas eu não tenho a menor intenção de ser candidato a prefeito, que é a pergunta. Eu quero organizar o partido no estado e eu vou ter muito trabalho. Aliás, já estou tendo muito trabalho. Raimundo Nonato quer saber se o Avante conversa com o PT. Conversa. Eu sempre conversei com o PT, inclusive nós apoiamos a governadora. O Partido Avante apoiou. O Partido Avante a nível nacional é da base do governo Lula. Agora, cada estado cada cidade tem suas particularidades, o que não quer dizer que é automático, que a gente conversa. Porque, por exemplo, o Avante é da base de Lula, não quer dizer que Mossoró, o Avante já automaticamente vai apoiar, porventura, o PT apresenta um candidato, ou em Natal. O partido vai decidir, cada cidade, a sua conveniência. Jorge, você acha que Rosalba ainda é a segunda maior eleitora de Mossoró? O que você acha desse mergulho que o grupo está dando, mais da possibilidade de planos? Tem conversado, inclusive, com eles? Não, eu não tenho conversado com a ex-prefeita, não. Eu não tenho números hoje, que eu não fiz pesquisa atual para comprovar isso. Mas, assim, de sentimento pela história, eu penso que ela é, sim, individualmente, quem tem mais potencial de voto. Mas, por outro lado, analisando assim, é também quem tem uma rejeição acumulada dos governos, de tudo que já fez, que é natural. Uhum. Então, tem essas duas, esse contraponto também. E isso, evidentemente, tem que ser analisado e pesado. Eu não sei quais são os planos de Rosalba, como eu disse, não conversamos mais sobre isso. Mas eu não sei se ela está disposta a ser candidata, mas é evidente que ela é um nome forte, e tem história e tem serviço prestado a Mossoró. Jorge, o senhor falou sobre projetos, que é o mais importante. A partir do que nós estamos vendo hoje em Mossoró, o que é que falta, na sua opinião? O que é que Mossoró precisa? Olha, Mossoró precisa de uma coisa que é da minha área, que me ocorreu agora. Por exemplo, a gente precisa atualizar o nosso plano diretor, que está defasado. Isso é muito importante, porque é a lei que vai dizer como é que a gente vai crescer, como é que a cidade vai se desenvolver, vai. E a gente precisa fazer isso. Eu vi o deputado, o vereador, o professor Francisco Carlos, inclusive, fez um tempo desse aí, chamou a atenção disso, a gente precisa fazer isso. E a gente tem que cuidar disso. A gente precisa ter um plano, eu já defendo isso há muito tempo, no bojo do plano diretor, por exemplo, um plano de drenagem para a nossa cidade,
porque muita gente, quando chove, a gente chove pouco, mas chove. Os 4 meses de chuva, todo ano é a mesma coisa. Mas a gente precisa ter uma lei dizendo como é que tem que ser feito. Os empreendimentos, cuidar da sua água, já tem um esboço disso. Então a gente tem muita coisa para fazer. Eu não vou falar sobre as famosas cirurgias, porque isso aí já é recorrente. É um assunto recorrente, realmente. Nosso tempo já está no fim. Quero mandar um alô para o João da UPA do BH, também Niel, Dona Dita, Alcicleide, Poliana, sempre ligados aqui no cenário político. Jorge do Rosário, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês e é sempre bom estar aqui com vocês. Boa noite. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra aqui na TCM, 7h25 da noite, ao vivo. Uma ótima noite e até lá.